Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Hoje para falarmos daquilo que dominou a agenda internacional ontem e que se vai manter durante um bom pedaço de tempo, que é nada mais ou menos que a queda do governo de François Bayrou, portanto o primeiro-ministro francês, que, enfim, não conseguiu levar a cabo as suas reformas. E isto tem mais implicações para o mundo, para Portugal, do que o que nós podemos achar. Este episódio será dedicado então a este caos francês, portanto assim é o título deste mesmo episódio, porque realmente estamos num caos, estamos num impasse, e as coisas são mais complexas do que aquilo que os habituais comentadores dizem na televisão, muitas vezes sem conhecimento de causa, sem qualquer tipo de informação, com banalidades, como se a realidade portuguesa se aplicasse a todas as outras realidades. Não é, e esse é que é o grande erro que as pessoas fazem, que as pessoas podem ser muito boas comentadoras numa determinada geografia, num determinado país, exímias, sem qualquer tipo de problema, mas a fórmula de análise para uns lados não pode ser a mesma para outros. Portanto, se concordas com isto, acho que já merece aqui um like da tua parte no YouTube. Portanto, subscreve, porque muitos dos vídeos são vistos por pessoas que não estão subscritas. Portanto, subscreve, ativa as notificações para que sempre que sair um episódio novo, seja notificado. Se estás no Spotify e na Apple Podcasts, não te esqueças então de seguir, subscrever também, mas deixar aquelas 5 estrelas que tanto dão jeito, e se assim o concordas com a qualidade do programa. Eu acho que só o facto de estar aqui às 6h30 da manhã para ti criar conteúdo, acho que já vale essa fórmula. Bom, o que é que nós temos então aqui em causa? Tivemos as eleições legislativas há 9 meses que deram a vitória para todos os efeitos ao grupo de Macron. Portanto, era o grupo com maior número de deputados. O problema está que os extremos também cresceram, ou seja, tivemos um aumento do Rassemblement National, portanto, partido da Marine Le Pen ou do Jordan Bardella, que muitos já devem ter ouvido falar, porque a própria Le Pen está incapacitada de concorrer para presidenciais, mas Jordan Bardella, que é eurodeputado, vice-presidente do seu grupo também, que falha a 80% das comissões para o qual está nomeado. Algumas delas é presidente, porque isto é como acontece também no Parlamento Português, que temos deputados que são presidentes de comissões, portanto, de determinados temas, e Jordan Bardella falta 80% das reuniões para o qual está previsto o seu mandato, não é? Portanto, as coisas são assim. Portanto, a nível de... não consigo compreender isto, é a conversa que já tivemos ontem, e não consigo compreender as pessoas que são eleitas para um cargo e depois abandonam as suas funções. Não é sair do cargo, mas abandonam as suas funções. São duas coisas diferentes. Porque eu posso ser eleito, estar num cargo, mas não faço as minhas funções. Portanto, para mim faz-me confusão como é que existem pessoas que são eleitas e depois não fazem aquilo que são eleitas, ou já estão com olhos postos noutra eleição ou noutro cargo. Isso para mim é uma coisa que não faz de todo sentido. Portanto, com isto tivemos um reatar de uma aliança clássica, que é da extrema-esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, e, portanto, o partido de Marine Le Pen, portanto, para fazerem cair e para semear o caos. Ontem foi o dia de procissão de todos ao Jornal das 8, portanto, todos foram entrevistados um a um na televisão, na France 2, e lá está,
aquilo que se vê é uma diferença daquilo que são as vontades dos partidos de fazerem parte ou não da solução. Portanto, tivemos todo um discurso interessante de analisar e perceber quem é que são os partidos a sério e quais são os partidos que apenas vivem o caos e querem problemas a torto e direito. E isto fala-vos o Cláudio Fonseca podcaster, portanto não o estratega de Macron, mas a questão aqui é: a França está com um problema enorme de dívida pública. Portanto, aquilo que nós olhamos são para números horríveis, em que a dívida pública já está nos 125% do PIB. Portanto, aquilo que a França produz já não é suficiente para pagar os seus compromissos, e aquilo que François Bayrou disse justamente no seu discurso de despedida é que vocês podem mandar abaixo um governo, mas não podem alterar ou mascarar o real. E essa é que é a realidade, é que nós estamos a fazer políticas na base de enterrar a cabeça na areia, não nos preocuparmos com o que quer que seja, e isso obviamente vai trazer complicações várias. E isso, meus caros amigos, está mais do que nunca a olhos vistos. A França, do ponto de vista económico, está a bater no fundo. Existe mais despesa do que aquilo que existe de receita, e a questão é que ano após ano a França produz mais, mas da mesma forma que vai produzindo mais, vai tendo cada vez mais despesa. Continuando neste quadro de contexto, porque é preciso nós olharmos para este contexto, tivemos este presidente francês, Emmanuel Macron, que é eleito em 2017, muito fora da caixa, portanto, sai do espectro daquilo que era a alternância política dos gaullistas e dos socialistas. Portanto, Emmanuel Macron era ministro das Finanças de François Hollande, portanto, presidente socialista, que ficou conhecido pelos implantes, pelos cortes de cabelo milionários quando o senhor padece de calvície, e sim, assim como também as saídas em scooter para ir ter com uma namorada. Enfim, portanto, foi isso que também precipitou a queda de François Hollande, portanto, o último presidente socialista que tivemos até o momento em França. Aquilo que também importa olhar é que é o presidente Macron, quando aparece para aplicar uma terapia de choque à França. Portanto, começa por cortar em tudo que é gastos sedentários. Para vocês terem uma noção, no salário dos maquinistas dos comboios, que são os chaminés, dos caminheiros, se quiser assim dizer, portanto, as pessoas que são responsáveis pelos carris, os nossos maquinistas aqui da CP, para vocês terem noção, uma das componentes do salário destes maquinistas, porque isto é o sindicato mais forte, ou um dos sindicatos mais fortes que existem em França, portanto, porque tem um grande poder de mobilização e de parar o país, portanto, sem comboios nada anda em França. Estas pessoas recebiam um bónus de mais de 300 euros por riscos de saúde por causa do carvão. Ora, nos dias que correm não existem comboios a carvão. Portanto, esse subsídio de desgaste de saúde por causa do carvão deixa de ter qualquer tipo de sentido. Resposta dos sindicatos: direito conquistado, direito inalienado. Portanto, não são capazes de ceder o que é que seja. Portanto, é um subsídio que não tem lógica de existir, porque justamente já não existe carvão, já não existe nada disso que possa comprometer a saúde destes mesmos maquinistas, e portanto aquilo que nós olhamos
é para pessoas que simplesmente querem tirar proveito do Estado sem dar nada em troca e sem qualquer tipo de razoabilidade. Com isto, aquilo que nós passámos a ter foi os gilets jaunes, portanto, os coletes amarelos. Isto porquê? Porque se encontraram-se mecanismos de contornar muitas obrigações e conseguir aplicar estas reformas estruturais que nós tanto ouvimos falar em Portugal. Macron conseguiu começar a fazê-las. A questão é que gilets jaunes para todo o sítio, portanto, começaram a dominar a agenda e obviamente que o foco, em vez de estar nas reformas, começa a estar disperso. E esta vai ser uma das palavras-chave para a análise destes mandatos de Macron. Dispersão da atenção. Enquanto nós temos alguém focado numa tarefa, essa tarefa à partida será concretizada. Ora, a partir do momento em que começamos a ter uma dispersão de atenção e que temos que tomar atenção a isto, tomar atenção àquilo, fica muito complicado de conseguir executar bem uma tarefa. Isto é quase uma verdade universal, a menos que vocês sejam excelentes multitaskers. Depois tem aqui a implicação de, na época apareceu a Covid-19, portanto estamos a falar ao final de 2-3 anos de mandato. Macron na altura estava nas suas rondas de esclarecimento, uma política de proximidade, e isso era algo que as pessoas estavam a gostar porque estavam a sentir-se ouvidas, e portanto depois com a questão do Covid passámos todos a ir para casa e vocês já todos sabem aquilo que foi o franzinho, aquilo que foi a vontade de Macron em relação às campanhas de vacinação e afins. Não vamos dar a discutir isso porque isso, honestamente, meus caros, é completamente acessório. Olhando para aquilo que depois é os dias de hoje, temos uma dispersão de atenção à conta da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia passou a estar nos top prioridades de Macron. Vontade de ser o novo Napoleão europeu, de ser o líder máximo da Europa, mesmo não o sendo, porque a partir essa pessoa seria Ursula von der Leyen, mas, enfim, personagem bizarra esta da Ursula von der Leyen, uma ineficácia gritante. Não consigo compreender, para mim, de longe, das piores presidentes da Comissão Europeia. E, portanto, temos aquilo que é uma fadiga do povo francês em estar sempre a ver os outros a receberem atenção e a França negligenciada como um todo, um presidente que está constantemente na televisão. Ou seja, se nós aqui em Portugal achamos piada o Marcelo estar em todo o lado a todo o tempo, em França as pessoas estão mais que fatigadas de ver Macron a gastar tempo na televisão, e como muitas vezes dizem, o tempo que ele gasta na televisão devia estar a gastar no seu gabinete a resolver os problemas dos franceses. Obviamente que não é ele, com um estalar de dedos, resolve tudo, mas obviamente que é ele que pode encaminhar as coisas para uma resolução. Nesse sentido, chegamos aos dias de hoje em que temos nada mais nada menos que um Parlamento fragmentado, e por isso é que era necessário dar-vos todo este contexto para chegarmos aos dias de hoje. Temos um Parlamento fragmentado, um Parlamento em que cada partido luta pela sua sobrevivência política. O partido do Macron só vai existir enquanto Macron existir, portanto não vale a pena achar-se que é um partido com capacidade. Não é. É um partido que tem capacidade enquanto tiver vínculo ao Eliseu. A partir do momento que o Eliseu se esvaziar, esse partido também se vai esvaziar. Tivemos o mesmo a acontecer aqui em Portugal com o Ramalhianos, se vocês bem se lembrarem. E temos uma sondagem atualmente que diz que 64% dos franceses quer a demissão de Macron. Portanto, temos uma radicalização da postura. Quem conhece os franceses sabe que os franceses fervem pouca água, que não estão muito
muito preocupados com estas questões todas de, como dizer, de cortar cabeças, porque historicamente estão mais que ligados a isso e, portanto, isso para eles não é todo um problema, e protestar é o nome do meio de qualquer francês. Aquilo que nós olhamos é para este Parlamento então fragmentado. Vamos então por posições, da esquerda para a direita. Portanto, a extrema-esquerda, ou melhor, a esquerda concorreu em eleições novamente juntos. Portanto, antes eram os NUPES, agora foi a Nova Frente Popular. Esta Nova Frente Popular inclui ecologistas, inclui socialistas, inclui a França insubmissa de Jean-Luc Mélenchon. E dentro desta frente popular, na altura ainda se tentou fazer um choque no Parlamento com uma nomeação de uma mulher para presidente para primeira-ministra da França, e portanto não correu bem, porque a esquerda toda votou contra uma mulher socialista, académica, e que não vai muito à bola com as ideias das alterações climáticas, ou da crise climática, como chama a esquerda e a extrema-esquerda. Com isto, declarações de ontem à noite. Portanto, Jean-Luc Mélenchon diz que a França não tem um problema de dívida pública, portanto, quando eu estava a falar de que tem 125% do PIB, e que até 2030 estima-se que pode chegar aos 150% do PIB, a dívida. Isto tudo tem implicações, como é óbvio. Portanto, no caso da extrema-esquerda, não querem fazer qualquer tipo de negociata para eleger um primeiro-ministro. Aquilo que nós temos é a vontade de dissolução do Parlamento e a demissão de Macron. Portanto, estas são as condições da França insubmissa. Portanto, o problema não está apenas no Parlamento, o problema está no Eliseu. Andando um bocadinho mais, temos os ecologistas e os socialistas que estão disponíveis para integrar o governo. Ou seja, abrem a porta para a ideia de um governo de salvação nacional, em que, pelo menos até novas eleições calendarizadas, vão sustentar um governo, vão participar nesse governo, porque a questão é, o próprio líder socialista disse, está na hora de o Partido Socialista voltar ao poder. E estão de lá arredados desde 2017, não é? Aquilo que nós depois olhamos, obviamente que o partido de Macron continua a dizer que é o partido maioritário, portanto, sem eles nada poderá ser feito no Parlamento. Enfim, isso é aritmética pura e dura, portanto, nada mais do que isso. Olá, bom dia. Não é preciso papel. Obrigado. Boa semana. Sejam sempre simpáticos com as pessoas. Portanto, obviamente que os liberais de Macron não vão abdicar do poder que têm, porque são o grupo maioritário. O grupo, depois, andando novamente para a direita, temos os republicanos. Os republicanos aqui está uma desorganização completa. Os republicanos, para vocês terem noção, será o equivalente ao PSD, CDS lá do sítio. E justamente por ser uma junção de PSD e CDS, temos muitas posições lá dentro. Portanto, era o partido de Sarkozy, era o partido de Chirac, e torna-se complicado porque temos sociais-democratas, temos democratas cristãos, temos conservadores, está tudo lá para dentro. Portanto, é um partido muito catch-all, e isso justifica a razão pelo qual, ou o partido gaulista, justifica o porquê também de tantos anos no poder, porque acaba por ser um partido que congrega várias coisas.
Aquilo que nós temos deste partido portanto, é um partido que está não apenas sustenta no Parlamento, mas também tem integrantes no Governo. Aquilo que nós temos é uma vontade de continuar no poder, mas desta vez olhar realmente aquilo que os franceses querem, e passo a citar: mais segurança, menos imigração e mais contas certas. Resumidamente foi isto que o Bruno Retailleau disse no jornal, e que tem sido uma das posições. Por isto mesmo, por este tipo de discurso, é que, e este Bruno ele é que é o Ministro do Interior, portanto corresponde ao nosso Ministro da Administração Interna, aquilo que fica é justamente aquilo que é o espelho de como os seus deputados votaram. Ou seja, reparem que um partido que faz parte do governo, que sustenta o governo no Parlamento, a liberdade de voto que existe, em que tivemos socialistas que votaram a favor da moção de confiança de Afonso Bayrou, mas também tivemos estes elementos dos republicanos que votaram contra, mesmo sustentando o governo, votaram contra aquilo que é esta moção de confiança. E depois chegamos então ao outro extremo, em que temos Marine Le Pen a dizer nada mais, nada menos que a dissolução da Assembleia da República não é nada mais do que uma necessidade, é sim uma obrigação. Ora, percebe-se claramente o porquê, porque as sondagens dão uma vitória a Marine Le Pen, dão uma vitória ao Rassemblement National. O problema está sempre no mesmo sempre, que é quando nós vamos para o terreno, quando nós vamos para as eleições, aquilo que acontece é que a grande maioria que estava não corresponde à realidade. Porquê? Porque as eleições legislativas em França têm 2 voltas, ou seja, as pessoas são eleitas por cada município, ou seja, imaginem o que seria nós temos 310 pessoas eleitas por Portugal continental. E nós olharmos e vermos todas estas dinâmicas a acontecer e cada deputado ser responsável por um município, isso para mim é algo que é excelente, porque dá uma proximidade brutal no Parlamento. As pessoas poderem conhecer, apontar o dedo a quem não as representa ou quem não faz o trabalho como deve ser. Voltamos ao discurso de ontem que eu estava aqui a ter a propósito dos incêndios e, portanto, de não haver uma voz no interior, uma voz que realmente esteja ali e que dê um certo consolo às pessoas, porque as pessoas, mais do que tudo, precisam de sentir-se ouvidas, perceber que não estão esquecidas e abandonadas no interior de Portugal. Continuando aqui esta senda do Parlamento francês, aquilo que nós olhamos é para este esfrangalhar que nós temos de posições, em que já se percebeu que o arco da governação está sempre ao centro. No caso do Partido Socialista e dos ecologistas, isto só é benéfico para eles, porque ao integrarem o governo, ao estarem no governo, não só conseguem colocar em prática algumas das suas leis que nunca seriam propostas e aprovadas pelos republicanos, vamos pôr assim à cabeça, mas como também ganham, do ponto de vista da sociedade, um grau de confiança inimaginável e de seriedade. E isto até porque, no caso dos ecologistas, eles têm que limpar a imagem do mau trabalho que fizeram em Lyon, em que as pessoas estão fartas daquilo que é ecologia pura e dura, e ecologia por todo o lado. Portanto, isso é algo que
eles também precisam como de pão para a boca, porque senão acredito mesmo que vão tender a desaparecer e a perder eleitorado. Isto porque não se esqueçam que foi feita uma coligação e, portanto, designado cada pessoa em cada município, em cada departamento, para que as eleições aconteçam, para que as coisas andem desta maneira. Portanto, no caso, já olhamos aqui na perspectiva dos partidos. Obviamente que Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen vão querer caos, vão querer ir para eleições. Não só é mais uma forma de arranjarem financiamento, porque são partidos que estão financeiramente falidos. Aliás, não é o caso toda esta questão de Marine Le Pen ter sido julgada e condenada por desviar dinheiro do Parlamento Europeu para a campanha nacional. Ou seja, a ideia é que os fundos ganhos com o seu partido do ponto de vista europeu é apenas para usar na sua vertente europeia e não para usar na sua vertente nacional. A questão é, perguntam-me vocês, Cláudia, acreditas que é a única que faz isso? Não acredito. Não acredito, porque isso é uma prática. Reparem, isto são contas de tesouraria dos próprios partidos. Portanto, se o partido disser que gasta X para a campanha europeia e Y para a campanha nacional, quer dizer, é preciso uma auditoria muito séria que não existe para andar a fazer auditorias às contas dos partidos. Lamento, não há outra forma de o dizer. Portanto, no caso de Le Pen e de Mélenchon, vão querer ir para eleições à força toda. No caso de Le Pen, acredito que realmente possa tirar proveito disso por uma questão de fadiga do momento, mas quando chegar ao momento em que nenhum dos deputados candidatos tiver os 51%, e o que vai acontecer é que numa segunda volta vai-se juntar o centro e vão escolher o candidato menos radical naquela circunscrição. No caso de Mélenchon, eu acho uma estupidez, um erro tático tremendo ir para eleições agora, porque as pessoas de uma forma geral já estão a ficar fartas da esquerda, sobretudo por ser uma esquerda inoperante, uma esquerda que não traz ideias para a França, uma esquerda que não traz qualquer tipo de relevo para o debate público. Quer dizer, a partir do momento que temos alguém que diz que a França não tem um problema com a dívida pública, acho que honestamente é um tiro na cabeça naquilo que é seriedade, naquilo que é a forma de estar na política. Lamento. No caso de Macron, o prisma de Macron, obviamente que não é ir para eleições, até porque uma ida a eleições para Macron pode ser feita a leitura de isto é um referendo ao meu mandato. Portanto, as pessoas vão usar as relativas, como muitas vezes acontece com as europeias ou com as autárquicas. Muitas vezes as pessoas não votam por causa da eleição autárquica, é um pouco diferente, mas no caso das europeias, as pessoas não votam pelo projeto europeu que cada partido tem, porque regra geral não tem. Nossas europeias são muito fracas a nível de campanha, a nível de ideias, a nível de pensamentos. Nós não temos nada, portanto, é apenas resumimos à questão de usar melhor os fundos europeus, etc, e alinhar com aquilo que a Europa diz e badabá, e andamos sempre aqui na mesma ladainha. Usamos sempre, erradamente, na minha opinião, as europeias como umas midterms, como têm os americanos, para mudar as coisas. Portanto, vamos ver, se houvesse eleições, é isto que ia acontecer. Portanto, as pessoas deviam aproveitar esta eleição para, nada mais, nada menos, fazer então um voto, neste caso de censura, ao governo de Macron. Portanto, Macron nos próximos dias vai anunciar o nome. Portanto, o cenário de eleições está rejeitado, pelo menos por agora. Portanto, vai ser apontado um novo nome. Estão a ver os vários candidatos e candidatas. Vai ter que perceber quem casa melhor com o quê, qual a estratégia, perceber se é realmente ouvir os socialistas e os ecologistas,
Não há outra forma, sejamos honestos. Só que a questão é juntar ecologistas e socialistas com uns republicanos que estão a pedir mais segurança, menos imigração e mais contenção nas contas. Parece quase uma missão impossível, mas vai tentar fazer o melhor trabalho possível. Isto para não mergulhar a França no regime sem governo, sem nada para dar, até porque temos a Alemanha a dizer que as coisas também não estão fáceis do lado alemão e, portanto, se temos a Alemanha em pânico, temos a França em pânico, meus caros amigos, parafraseando um primeiro-ministro nosso, a Europa fica de tanga. Não há outra forma de o dizer, meus amigos. É triste, mas é a realidade. Portanto, aquilo que nos espera é o verbo esperar, passo planagem. Não há nada mais que se possa fazer. Estamos neste impasse. Este é o caos francês. Isto é aquilo que vamos ter que lidar nos próximos tempos. Quer gostemos, quer não. E vamos, obviamente, acompanhando a situação aqui no Podcast Conversa. É um pouco triste que este país tenha chegado a este estado da coisa, mas acho que a França finalmente tem que sentar-se, repensar que França é que tem, que França é que quer, para onde é que se vai daqui para a frente, porque de outra maneira, meus caros amigos, estamos condenados enquanto europeus, estamos com montes de distrações, não estamos focados em nós próprios. Este, para mim, é um grande problema da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, é achar que nós podemos salvar o mundo enquanto não nos salvamos a nós próprios. Portanto, por isso é que eu acho que estamos a ter um regresso à identidade, um regresso àquilo que são as políticas soberanistas e aquilo que são os posicionamentos soberanistas, porque a ideia de primeiro resolver o meu país e depois assim podemos juntar-nos todos e ajudar outros. Mas sempre na perspectiva de não perder a soberania e fazer apenas aquilo que é a solidariedade que sempre existiu. Portanto, sempre que existiram problemas num país, havia outros países que se solidarizavam, se ajudavam e tudo mais, e não haver aqui uma obrigação das coisas. Até porque agora temos Mark Rutte, né, portanto agora o secretário-geral da NATO, o holandês, o antigo primeiro-ministro da Holanda, ao País Baixo, como agora se diz, a querer fazer sanções nos países que suportam a Rússia. À cabeça, Brasil, China e Índia. Portanto, se isto não é uma escalada para um outro conflito militar e querer chatear os outros, porque a questão é essa, já chateámos um país e agora vamos chatear outros países. Portanto, quer dizer, esta perspectiva da NATO às vezes a mim deixa-me um pouco inquieto, porque a NATO é para defesa, não é para ataque. Mas pronto, depois o problema está no Sr. Donald Trump, que mudou o Departamento de Defesa para o Departamento da Guerra. Mas quer dizer, porque é que estamos com esta retórica de querer atacar China, querer atacar Índia, querer atacar Brasil? Portanto, se nós criticamos o facto de estarem-se a fechar cada vez mais nos BRICS, dos BRICS estão a consolidar um bloco, e depois ainda vamos lá atiçá-los mais, para quê? Qual é o propósito? Arranjar mais problemas? A Europa já tem problemas que chegam e tem muitos problemas internos para resolver e, portanto, não vale a pena estarmos a querer comprar guerras externas. Mas, bom, isto se calhar fica para outra carpool, se calhar fica para outro episódio aqui no podcast. Eu só posso agradecer a vossa companhia. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever, partilhar. É só isso que eu vos peço. O resto, deixem comigo, tenham confiança no meu trabalho, como sempre o fizeram. E, portanto, isto é uma equipa. Eu faço uma coisa, vocês fazem outra. No final, ganhamos todos. Um abraço, e como eu costumo dizer, então vocês sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas e procurem evitar o caos a todo gosto. Um abraço.